Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Perim, sou delegado de Polícia Federal, professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos. Estou aqui com vocês para fazer essa importante revisão para o concurso de DPEM. Tratar aqui a respeito de alguns pontos importantes de direito constitucional. E nessa revisão de hoje, o que eu vou querer tratar com vocês aqui? Dois tópicos importantes. O tópico relacionado aos direitos fundamentais e o tópico relacionado à segurança pública. Pessoal, quando eu tratar com vocês aqui a respeito desses dois assuntos, claro que não tenho como tratar de uma forma esmiuçada, porque são apenas alguns minutos aqui a nossa revisão. Mas nós vamos focar naqueles artigos que possuem maior incidência. Artigo 5º da nossa Constituição Federal, quando vocês pegam aí carreiras policiais de uma forma geral, órgãos de segurança pública, é o dispositivo que mais tem incidência. Então, um único artigo com 78 incisos e 4 parágrafos. O que tem? Primeiro ponto importante aqui para tratar a respeito dos direitos fundamentais. Quando você pega a nossa Constituição Federal, e isso tenho certeza que todos devem ter lido, no título 2, que começa lá a partir do artigo 5º, nós temos os direitos e garantias fundamentais. Título 2 composto por 5 capítulos, são 5 categorias de direitos fundamentais. Nós temos os direitos individuais, os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e direitos dos partidos políticos. Artigo 5º caput é um dispositivo que, embora esteja inserido no capítulo 1 do título 2, ele tem uma importância para todos os direitos fundamentais. Vejam o que preceitua o artigo 5º caput, e aí eu preciso que vocês grifem muito bem. Todos são iguais perante a lei, princípio da igualdade. Embora todos sejam iguais perante a lei, é possível o quê? Que em casos pontuais haja tratamento diferenciado, desde que haja proporcionalidade, desde que haja razoabilidade. É perfeitamente possível a presença do fator de discrimen, ou fator discriminatório. Quer ver um exemplo? Tem precedentes do Supremo Tribunal Federal julgando válida a cláusula em concurso público que estabelece a altura mínima para ingresso na carreira. Era concurso aí para delegado da Polícia Civil, ou para Polícia Civil, melhor dizendo, salvo engano do Paraná, foi um julgado nesse sentido aí. Por quê? Diante daquele caso, diante da especificidade do concurso, viu-se que a criação daquele fator discriminatório não feria princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mas, num primeiro momento, todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza, aí vem, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Vejam, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A primeira pergunta que tem que ser feita aqui é o seguinte: qual a amplitude desse artigo 5º? Ou quais os destinatários dos direitos fundamentais de uma forma geral, já que esse artigo tem importância para os demais direitos fundamentais também. Pela literalidade do texto constitucional, vocês poderiam ser induzidos a erro a responder que são destinatários dos direitos fundamentais as pessoas físicas ou, mais especificamente, os brasileiros, natos ou naturalizados, bem como os estrangeiros residentes no país. Isso está errado. Por quê? Tanto doutrina quanto jurisprudência falam que são destinatários dos direitos fundamentais não apenas e tão somente
essas pessoas, mas sim toda pessoa física que estiver em território nacional, melhor dizendo, ou em suas extensões. Então, um estrangeiro que esteja aqui a turismo, ele pode fazer o quê? Invocar os direitos fundamentais que porventura foram violados. Exemplo, um estrangeiro tem a sua liberdade de locomoção cerceada ilegalmente ou com abuso de poder. Ilegalmente ou com abuso de poder. Como ele é destinatário dos direitos fundamentais, garante-se a esse estrangeiro que se utilize de um dos remédios constitucionais, do habeas corpus, que é o remédio apropriado para restabelecer ou prevenir que a liberdade de locomoção seja cerceada de uma forma ilegal ou com abuso de poder. Maravilha? Então, quem que são os destinatários dos direitos fundamentais? Toda e qualquer pessoa física que aqui esteja, que esteja nos limites do território brasileiro. E as pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas também podem ser destinatárias dos direitos fundamentais, desde que haja compatibilidade. Exemplo, direito de associação. É perfeitamente possível o exercício do direito de associação por parte de pessoas jurídicas. Direito de requisição. É perfeitamente possível que o direito de requisição seja exercido por uma pessoa jurídica de direito público ou um ente estatal. Perfeito? Agora, direito de locomoção para uma pessoa jurídica. Não me parece que haja compatibilidade. Ou alguém aí já viu a pessoa jurídica levantar a sua saia e sair caminhando por aí? Não vimos. Ok? Então, esse é um primeiro ponto. Outro ponto importante aqui, três parágrafos que eu quero chamar a atenção para com vocês aqui. Vejam, parágrafo 1º, ainda do artigo 5º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Quando cair na prova, vai cair a literalidade do texto constitucional, porque o certame de vocês exige conhecimentos ou noções gerais de direito constitucional. Então, normas definidoras de direitos e deveres individuais, coletivos ou dos direitos fundamentais, de uma forma mais ampla, possuem aplicabilidade imediata. Outro ponto importante, que é uma pergunta. Os direitos fundamentais, eles são estão restritos, melhor dizendo, ao título 2 ou de uma outra forma? O rol elencado no título 2 da nossa Constituição Federal constitui um rol taxativo? Não. É um rol meramente exemplificativo. Os direitos fundamentais não se limitam ao título 2. Eles podem estar espalhados ao longo da Constituição Federal, bem como fora da Constituição Federal. E essa conclusão a gente vai extrair de onde? Do parágrafo 2º. Vejam, os direitos e garantias expressos nesta Constituição. Vejam que o Constituinte não se utilizou neste capítulo ou neste título, mas sim nesta Constituição. Não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Isso significa dizer que podemos ter diversos direitos fundamentais espalhados no texto constitucional. E um desses direitos fundamentais importantes para vocês aqui é a segurança pública. Segurança pública está lá no artigo 144 da nossa Constituição Federal. Mas ela é considerada o quê? Um direito fundamental. 3 fundamentos. Parágrafo 2º, que eu acabei de ler, do artigo 5º, o próprio artigo 5º caput, que prevê a segurança como sendo um direito individual ou um direito coletivo, e lá no artigo 6º, que prevê a segurança também como sendo o quê?
como sendo um direito social. Maravilha? Prestar bastante atenção. E outro dispositivo que cai bastante aqui é o artigo 5º, parágrafo 3º, que fala a respeito do status de tratados ou convenções internacionais. Vejam aqui, qual que é a posição hoje prevalente na doutrina constitucionalista e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tratado ou convenção internacional sobre direitos humanos que for incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, seguindo o procedimento estabelecido no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, votação em ambas as casas, em dupla votação em ambas as casas, Câmara e Senado, bem como aprovação por pelo menos 3/5 dos votos, terão status de norma constitucional. Isso é o que fala o próprio parágrafo 3º. Vejam, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, grifa aí, pessoal, sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos dos votos, dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Esse parágrafo 3º trata de quê? Dos tratados e das convenções relacionadas a direitos humanos. Se for outro tratado internacional que tiver sido incorporado ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, que não sobre direitos humanos, ele será incorporado de que forma? Com o status de lei ordinária, ok? Tratado e convenção sobre assunto outro que não direitos humanos, status de lei ordinária. Tratado internacional incorporado nos termos do parágrafo 3º, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, nos termos do parágrafo 3º, quando houver a incorporação, seguindo esse procedimento, status de norma constitucional. Vou falar isso daqui agora também, porque vai que o examinador cobra. Se o Tratado Internacional ou a Convenção sobre Direitos Humanos tiver sido incorporada ao nosso ordenamento jurídico brasileiro, sem observar o procedimento estabelecido no parágrafo 3º do artigo 5º, terá status do quê? De norma supralegal. Vejam, essa supralegalidade dentro da hierarquia das normas, ou seja, está acima das leis infraconstitucionais e abaixo das normas constitucionais, estaria em uma posição intermediária. Esse status aí vale para quem? Vale apenas e tão somente para tratados e convenções internacionais incorporados em nosso ordenamento jurídico brasileiro, sem a observância do procedimento estabelecido no parágrafo 3º do artigo 5º. Ou até mesmo antes do advento dessa emenda aí. Maravilha? Esse é o posicionamento da doutrina majoritária, doutrina constitucionalista e da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, falando a respeito de hierarquia de tratados, me vem um inciso importante aqui. Por quê? Vocês já devem com certeza ter lido esse inciso, artigo 5º, inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida. A regra em nosso ordenamento jurídico brasileiro é que não existe prisão civil por dívida. Salvo, temos exceções. A do inadimplemento voluntário inexcusável voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, devedor de alimentos, e no caso de depositário infiel. Pelo texto constitucional, somente 2 modalidades de prisão civil. Mas prestem bastante atenção. Olha lá, enunciado da súmula vinculante número 25. É ilícita a prisão civil de depositário
infiel, qualquer que seja a sua modalidade. Hoje, o que prevalece? A única modalidade de prisão civil admitida em nosso ordenamento jurídico brasileiro é a do devedor de alimentos. Depositário infiel não cabe mais. Maravilha? Outro inciso de extrema importância para vocês aqui, na verdade mais dois, só que eu vou tratar do artigo 5º. Diz respeito ao inciso 11 e ao inciso 16 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 11 e 16. Artigo 5º, inviolabilidade do domicílio. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Casa. Conceito casa não se restringe apenas e tão somente ao local onde a pessoa mora, mas sim todo e qualquer lugar privado não acessível ao público ou habitado não acessível ao público. Isso significa dizer que, por exemplo, escritório de advocacia, consultório médico, consultório odontológico, gabinete do delegado de polícia são considerados o quê? São considerados como sendo casa, merecendo, portanto, uma proteção constitucional lá do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Eu posso entrar em casa alheia? Sim, é perfeitamente possível, desde que o morador consinta. Vejam, o morador tem que consentir. Por quê? O morador não é necessariamente o proprietário. Então, o constituinte foi feliz ao se valer da expressão morador. Mas vamos supor que o morador não deixe você entrar em casa alheia. Tem que ter em mente o seguinte, pessoal. Tirando a vedação à tortura, os demais direitos fundamentais são relativos. Isso significa dizer que, a despeito de eventuais proteções constitucionalmente previstas, admite-se a sua relativização. Não é absoluto. O único absoluto aqui é a vedação à tortura. Ok? A casa. Tá bom. E se o morador não deixar eu entrar? Eu posso entrar? O texto constitucional traz 4 exceções. Flagrante delito, conceito de flagrante delito, Código de Processo Penal, desastre ou para prestar socorro. Essas 3 hipóteses poderão ser alegadas, né, durante qualquer horário, independentemente do dia da semana. Isso é, elas poderão relativizar ali o direito da inviolabilidade domiciliar, independentemente do fato de ser dia ou noite. E tem uma última exceção constitucional prevista ali dentro do inciso 11, no caso de ordem judicial ou cumprimento de decisão judicial. Ordem judicial somente poderá ser cumprida durante o dia, 6 horas às 18 horas. Esse é o entendimento prevalente na nossa doutrina e também na nossa jurisprudência. 6 às 18, ok? Durante o dia. Tem precedente do Supremo admitindo a entrada, cumprimento de ordem judicial durante a noite, mas é muito específico. Foi um caso ali que envolvia o quê? Uma autorização judicial para a implementação de uma escuta ambiental. Nesse caso, o juiz autorizou o ingresso à noite, que era quando não haveria ninguém dentro do escritório de advocacia, e o Supremo Tribunal Federal, posteriormente, foi instigado a se manifestar, tendo o quê? Chancelado essa decisão judicial. Outro inciso importante aqui é o 16, e eu tenho certeza que vai cair esse dispositivo para vocês aqui. Direito de reunião. Vejam, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, grifa aí, independentemente de autorização. Autorização prévia nunca precisou. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Grifem de novo, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Esse inciso aqui, ele é muito cobrado nas
provas. Então, pela literalidade do texto constitucional, autorização prévia não precisa, não há que se falar em aviso, autorização da autoridade competente. O que o texto constitucional exige é o seguinte, é o aviso prévio à autoridade competente. Poder público, nós vamos realizar uma passeata pacífica na Praça dos Três Poderes. Isso o texto constitucional consagrava. Ocorre que, consagrava não, consagra, né? Ocorre que no finalzinho de 2020, o Supremo Tribunal Federal ele fez o seguinte, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, ele falou, olha, nem mesmo o aviso prévio será necessário. Ainda que seja realizada uma reunião, nos termos do artigo 5º, 16 da nossa Constituição Federal, se faltar o aviso prévio, não há qualquer ilegalidade. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, não precisa nem mesmo do quê? Nem mesmo de aviso prévio, ok? Temos que tomar cuidado na hora do comando constante do enunciado. Se algum dos senhores, das senhoras ali, fez a prova, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, o que aconteceu? No comando trazido pelo CESP, estava lá, né? De acordo com a Constituição Federal, o entendimento do Supremo e o Pacto de São José da Costa Rica, assinale a questão. De acordo com a Constituição, esse inciso estava correto. De acordo com o entendimento do Supremo, estava incorreto. Então, houve uma falha aí, não sei se o examinador esqueceu de acompanhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, ficar bem atento. Com relação aos direitos fundamentais, esses são os pontos aqui que eu queria trazer para vocês. Relação à segurança pública. Prestar bastante atenção. Segurança pública é um dever do Estado. Isso significa dizer que somente o Estado poderá prestar a segurança pública. Por intermédio de quem? Por intermédio dos órgãos constitucionalmente previstos ou constitucionalmente outorgados, previstos ali na nossa Constituição. É um direito fundamental do indivíduo, mas é também uma responsabilidade de todos. Está lá no comando do 144 da nossa Constituição Federal. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para quê? Para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A finalidade da segurança pública é a prevenção. Tanto que existem órgãos, de acordo com a doutrina, que se enquadram dentro da denominada polícia preventiva ou polícia ostensiva e outros órgãos que se enquadram onde? Dentro da denominada polícia judiciária. Os órgãos integrantes da polícia judiciária atuarão após a prática do ilícito penal. Após a prática do ilícito penal. Maravilha, pessoal? Então, ficar bem atento com relação a isso. Tá bom, professor, mas quais são os órgãos que exercem a segurança pública, que têm a atribuição constitucional de preservar aqui pela segurança pública? Apenas e tão somente aqueles órgãos previstos nos 6 incisos do caput do artigo 144. Isso significa dizer que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a nossa doutrina majoritária, esse rol é taxativo, ok? Esse rol, ele é taxativo. Portanto, Guarda Municipal e órgãos de segurança viária, parágrafos 8º e 10, respectivamente, do 144, não são órgãos de segurança pública. E nesses incisos aí, quem que nós temos? A Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis dos Estados membros e Distrito Federal, polícias militares e bombeiros militares dos Estados membros e Distrito Federal e, por fim, a novidade trazida finalzinho do ano de 2019, as polícias penais. Vejam lá, polícias penais federal, estadual e distrital. Polícia penal, distrital, federal e estadual. Não há polícia penal municipal.
Cada um desses órgãos possui as suas atribuições constitucionalmente previstas. Polícia Federal e Polícia Civil, funções investigativas, vão atuar, via de regra, após a prática do ilícito penal. As demais polícias são preventivas. Elas vão atuar antes do cometimento, ou evitando que haja o cometimento da infração penal. Polícia Rodoviária Federal, em síntese, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Polícias militares, patrulhamento ostensivo e preventivo aqui de quem? Do próprio estado, do próprio município. Polícia Militar, ela é estadual distrital, mas ela atua também nos municípios. E as polícias penais têm a função de fazer o quê? Proteção dos presídios, dos estabelecimentos penais. Parágrafo 5º, vai cair na prova de vocês aqui, parágrafo 5º A. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem União, Estados ou Distrito Federal, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. E o parágrafo 6º, que também teve a sua redação alterada e que vai cair na prova de vocês aqui, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército. Só PM e bombeiro militar que são forças auxiliares do Exército. Subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e território. PM, bombeiro militar, polícia civil, polícia penal estarão subordinadas a quem? Aos governadores dos respectivos estados ou do Distrito Federal. Pessoal, vocês vão fazer DPEM, tem que saber de cor e salteado esse artigo 144 da nossa Constituição Federal. Pessoal, esses aqui são os pontos aqui que eu gostaria de fazer uma rápida revisão com vocês aqui. Quero desejar a todos vocês uma excelente prova e logo após a prova ali, na segunda-feira seguinte, estaremos ao vivo com vocês aqui para poder fazer o quê? Para poder resolver aqui, trazer o gabarito preliminar da prova. Sucesso a todos, pessoal. Espero aí que vocês alcancem a tão almejada aprovação. Até mais, pessoal.